falando de educação um pouco. Vou falar sobre superproteção. Existe uma frase do Dalai Lama que eu vou ler e que eu acho muito importante e gosto muito. É assim: dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Essa é uma frase que a gente deve considerar. Eu acho muito lindo a forma de pensar e agir das pessoas. A primeira coisa que eu quero comentar é que todos os pais amam seus filhos, querem dar a melhor educação, se preocupam com o futuro deles. É normal, faz sentido, todo mundo quer isso e precisa, né? Os filhos precisam dos pais de uma forma, a princípio, dependente, e depois eles vão se soltando à medida que vão crescendo. O que acontece que eu observo e que chega no consultório? Muitas crianças são super protegidas pelos pais, ou pela mãe, ou pelo pai, não importa, são super protegidas. Aí o que acontece? Eles têm dificuldade de realizar as coisas. Por quê? Porque normalmente quando eles vão realizar as coisas, superar suas dificuldades, os pais não querem sentir que eles têm dificuldades e vão lá e ajudam ou fazem por eles. Tá? E sempre que isso acontece, de alguma forma, eles passam uma mensagem para essa criança que ela é incapaz, que ela não consegue, que ela tem dificuldade, que ela não sabe e assim por diante. Então, o que eu acho que é importante vocês prestarem bastante atenção é como vocês fazem isso. Eu sei que todos querem passar uma boa educação, querem que as pessoas percebam que estão atentos, que eles cuidam bem dos filhos, que eles sabem educar, mas tem que prestar atenção de como que eles fazem isso, né? Porque saber educar, saber ensinar, saber exigir é importante e necessário. A criança precisa aprender errando. É errando que a gente corrige. É errando que a gente aprende. É errando que nós vamos fazendo as coisas da forma como nós conseguimos, tá? Quando os pais realizam pelas crianças, eles estão fazendo aquilo que eles acham que é importante, que é necessário, que a criança precisa saber, que a criança precisa resolver. Mas não deixam a criança se colocar do jeito que elas entendem, do jeito que elas percebem, do jeito que elas gostam e querem que elas façam do jeito que eles ensinam. Olha, tá errado. A criança, quando nasce, ela tem a capacidade de fazer tudo. Ela só precisa desenvolver essa capacidade. Ela precisa aprender a lidar com aquela capacidade que Deus lhe deu. Então, se você, pai ou mãe, faz pela criança, como que ela vai conseguir aprender e corrigir? Tá errado. Isso chama superproteção. Isso, em vez de ajudar o seu filho, vai alejar, vai deixar ele dependente. E a intenção é que seu filho se solte, seja independente, que vá crescendo, vá evoluindo e aprendendo a lidar com as dificuldades que a vida lhe apresenta. Por quê? Porque você não vai estar do lado do seu filho o tempo integral. Você vai estar em momentos com o seu filho. Mas e os momentos em que você não está com ele? Ele precisa saber se defender. Ele precisa aprender
a lidar com a situação e com as dificuldades que se apresentam. Por isso é importante você prestar atenção como você faz educação, como você ensina seu filho, como você exige dele as coisas, como você quer que ele seja no futuro. Eu sei que todo mundo quer o melhor, eu também. Todo mundo precisa que seu filho cresça, que seu filho seja bem-sucedido, mas vai depender de como ele lida com a vida. Se não souber lidar com a vida, vai ficar dependente. Por isso é importante que você preste atenção e passe credibilidade para o seu filho. Mostre para ele que ele consegue, que ele pode, que ele tem capacidade, que ele sabe fazer, que ele pode errar, sim, todo mundo erra, mas que ele consegue corrigir, que ele consegue entender, porque senão emocionalmente ele vai ficar inseguro, ele vai ficar mais agressivo. Por quê? Porque ele acha que ele não sabe, que ele tem que fazer as coisas gritando, exigindo, pedindo, tá? E isso é ruim para ele emocionalmente. E cognitivamente vai dificultar a sua aprendizagem. Em vez de ele aprender sozinho, ele vai sempre depender de alguém. Isso não é bom. Então vamos lá. Vamos ensinar os nossos filhos a crescer independentes. Eles são capazes, eles conseguem sobreviver. Eles precisam apenas aprender a reagir, agir e reagir. Isso é muito importante para que essas crianças cresçam e tenham um futuro sensacional, sejam excelentes profissionais. Desculpa se eu falei demais, mas é o jeito que eu penso, que eu acho, que eu sinto e que eu vejo e acredito que tem que ser. Por isso é que eu divulgo e falo bastante a respeito disso. Muito obrigado pela sua atenção.